Quando alguma situação de emergência acontece, como um acidente ou alguém que desmaia, o que é que se deve fazer? Sabe? Na União Europeia há um número que transcende fronteiras e línguas. Um número que se tornou o alicerce das respostas rápidas e eficazes quando acontecem este tipo de situações. Esse número é o 112. O 112 foi introduzido em 1991 para complementar os números de emergência nacionais e tornar os serviços de emergência mais facilmente acessíveis em todos os Estados-membros da União Europeia. E desde 1998, as regras da UE exigem que os Estados-membros assegurem que todos os utilizadores de telefones fixos e móveis possam telefonar gratuitamente para o 112. O 112 é muito mais do que um simples número. Segundo uma publicação feita pelo Mais Semanário, é uma linha vital que liga os cidadãos europeus aos serviços de emergência essenciais, incluindo bombeiros, assistência médica e policial, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo dados divulgados pela Polícia de Segurança Pública, o Serviço 112 recebeu no ano passado mais de 5,4 milhões de chamadas, mas apenas uma em cada 3 eram emergências. Em média, o 112 recebeu mais de 14 mil chamadas por dia, atendidas num período que ronda os 11 segundos. Das chamadas recebidas, apenas 1/3 foram registadas como emergências, correspondendo à prestação de socorro em 3.926 ocorrências por dia. Do total de chamadas recebidas, 78% foram atendidas. As chamadas abandonadas, ou seja, 22%, correspondem tanto a ligações abandonadas por quem liga para o 112 antes de serem atendidas pelo operador, como a ligações fortuitas. Ou seja, foram registadas 2.777.781 chamadas indevidas, o que corresponde a cerca de 66% do total. No que diz respeito às principais causas das chamadas, a tendência manteve-se em 2025, com a maioria das emergências relacionadas com pedidos de apoio a situações de doença ou trauma com risco de vida ou necessidade imediata de assistência médica. Depois seguem-se os alertas para crimes em curso ou que acabaram de acontecer, 77.033. Sinistralidade rodoviária emergente, 56.513 chamadas e os incêndios graves, 31.662 chamadas. A PSP explica que apenas se deve ligar para o 112 em situações que envolvam pessoas em risco de vida ou necessidade imediata de assistência médica, crimes a decorrer ou que acabaram de acontecer e incidentes graves como inundações, aluimentos, incêndios florestais ou acidentes rodoviários com feridos ou que impliquem risco para a circulação. A descoberta de crianças e idosos perdidos também pode ser motivo de chamada para o 112 para comunicar a sua localização e número da pulseira. Numa qualquer outra situação, as pessoas devem contactar diretamente a esquadra ou o corpo de bombeiros da sua localidade e, nos casos relacionados com a saúde, deverão ligar para o SNS 24 808 24 24 24. A PSP sublinha a importância de ensinar as crianças a usar o 112 e de contactar este serviço apenas em situações de emergência, ouvindo as perguntas do operador e respondendo de forma clara e concisa, e ao mesmo tempo alerta para a importância de evitar o congestionamento da linha por motivos que não sejam urgentes, pois só assim é possível ter um socorro mais célere de quem efetivamente precisa. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto, agora 23 horas, 4 minutos, e já abrimos as nossas linhas telefônicas para todos poderem participar, todos os nossos amigos telespectadores e também internautas, você que nos acompanha através da nossa aplicação, de qualquer lugar do mundo, você pode participar conosco, prefixo 351, telefone é o 218-368-008, ou também pelo WhatsApp, você pode enviar uma mensagem de texto 918-617-038 para debater o assunto de hoje, para falar sobre essas questões emergenciais.
né? Nós vamos abordar esse assunto com especialistas, pessoas que têm conhecimento de causa, vamos falar sobre estatísticas, crescimentos em relação ao ano passado, pessoas que realmente dependem, né, desses serviços que são colocados à inteira disposição da nossa sociedade, que infelizmente muitas vezes há uma falha e realmente isso compromete a segurança, compromete a vida da pessoa, e nós vamos saber os pormenores desse assunto no programa de hoje. Todos os minutos contam. Você acredita nisso? Você está de acordo? Você acredita que 1 minuto pode salvar uma vida? Você pode, inclusive, deixar o seu comentário lá nas nossas redes sociais, nos nossos stories. Nós temos lá algumas questões. Vamos fazer aqui no programa hoje uma sondagem muito especial. Coloca para quem está em casa, para quem acompanha também pela internet, a primeira pergunta. Alguma vez você precisou ligar para o 112 numa emergência, né? Talvez não, mas você presenciou, ou você nunca precisou ligar, nunca ligou, nunca precisou desse contato. A segunda questão: se alguém desmaiasse à sua frente, o que você faria primeiro? Tentaria socorrer a pessoa? Você pediria ajuda? Ou você não saberia o que fazer? Infelizmente, hoje muitas pessoas, quando se deparam com uma situação assim, a primeira coisa que elas fazem é pegar no telemóvel e começar a gravar. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, vamos abordar esse assunto também. A terceira pergunta, terceira questão lá nos nossos stories: sabe fazer o suporte básico de vida, sim ou não, ou mais ou menos? E a terceira, aliás, a quarta e última pergunta, é isso? Temos mais uma? Confia na rapidez dos serviços de emergência em Portugal? Sim, mais ou menos, ou não? E ainda uma resposta aberta para todos que querem participar. Acha que deveríamos aprender os primeiros socorros na escola? Você acredita que isso deveria ser matéria de sala de aula? Bem, nós temos aqui nos nossos estúdios pessoas que vão falar com muita propriedade sobre esse assunto. Eu tenho aqui o Luiz Canaria, é isso mesmo? Canaria, sim. Canaria, né? Perdão. Seja bem-vindo aqui ao Debate Público. Muito obrigado por para falar o que for necessário falar. Ok. Né? O senhor é representante, gostava que o senhor falasse sobre isso, sobre a associação, né? Eu até fiz aqui uma anotação sobre a associação AMPEF. Associação Portuguesa da Emergência Pré-Hospitalar. Qual é o objetivo da associação? Qual é o principal foco da associação? Esta associação resulta de uma antiga associação que era a Associação Nacional dos Técnicos, mas que recentemente teve uma reestruturação e que decidiu abranger ainda mais toda a área da emergência pré-hospitalar. Ok. Então, portanto, é uma Associação Portuguesa da Emergência Pré-Hospitalar que complementa aqui também a participação do cidadão, da pessoa que teve os serviços de emergência para a socorrerem, para que possa também haver esta representação da vítima, do cidadão, do socorrista de proximidade. Portanto, nós defendemos que haja uma participação cada vez mais comunitária para cobrir todo este socorro da população portuguesa. E não só falarmos da parte dos técnicos, dos enfermeiros, dos médicos, do INEM, dos bombeiros, da Cruz Vermelha. Portanto, percebermos que existe aqui uma necessidade também de que cada vez mais, e como a vossa peça no início falou, de ir para as escolas, de ir para os bairros, de ir para as freguesias e de ter estas disciplinas e esta formação cívica na área do primeiro socorro cada vez mais presente. Eu tenho aqui uma pergunta. O sistema de emergência pré-hospitalar em Portugal responde de forma eficaz às necessidades atuais da população? Eu tenho aqui algumas notícias, por exemplo, a morte de uma pessoa justamente pela demora, né, na chegada da ambulância. O que na sua opinião, falha? De uma forma muito transparente
é um problema que tem que ser visto desde a situação da emergência até à resolução definitiva no hospital. Então, não fugindo à pergunta, precisa ser melhorado. E precisa de ser melhorado porque muitas das vezes essa demora na resposta, ela resulta de uma sobrecarga e de uma utilização excessiva dos serviços de emergência. Então, o que é que acontece? Há uma coisa que às vezes passa despercebida, não é noticiada nem falada, que é uma ausência, uma dificuldade, não vou dizer uma ausência, mas uma dificuldade no acesso aos cuidados de saúde primários. Ou seja, de pessoas que têm doenças crónicas, pessoas que não têm um acompanhamento de proximidade no seu centro de saúde ou nos serviços de urgência básico, e então acabam por ter uma resposta no número 112, na emergência médica, de levar essas pessoas para um serviço de urgência de um hospital, acabando por sobrecarregar as ambulâncias e acabando por sobrecarregar também os serviços de urgência. Aquilo que nós já detectámos e já fizemos várias diligências nos últimos anos junto do Governo e dos sucessivos governos e ministérios, é que este problema tem que ser avaliado desde o início, em que a pessoa às vezes precisa de um exame complementar diagnóstico, precisa de um pequeno tratamento que poderia e deveria ser resolvido numa proximidade, num centro de saúde ou num serviço de urgência básico, mas não tendo essa resposta ou essa resposta sendo deficitária, a única coisa que as pessoas têm à sua disposição é ligar 112, sobrecarregar uma ambulância e depois, quando é preciso para as situações urgentes, muitas das vezes falha e não há. E daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre essa questão das ambulâncias, né? Que atendem muitas demandas, né? Não é só a questão de um acidente, não é só a questão de um idoso que passou mal em casa. Há várias vertentes em que a ambulância dá uma assistência, não é isso? Sim. Daqui a pouquinho queria que o senhor falasse sobre isso. Nós temos aqui no estúdio também o seu Marcos Martins, é isso? Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite. E é isso, né, senhor Marcos? O que falar sobre esse assunto? O que falar sobre essas falhas, sobre essas necessidades, sobre essa sobrecarga que realmente estão sobre os profissionais que acabam por resultar, né, infelizmente, na perda de algumas vidas? De facto, antes de mais, boa noite, agradecer o convite que foi endereçado à Liga dos Bombeiros Portugueses. Portanto, eu, na qualidade de comandante do quadro de honra, tenho cerca de 35 anos de experiência nesta vertente do pré-hospitalar, em particular, e não só, e sentimos muitos constrangimentos, além daquilo que já foi transmitido anteriormente e que subscrevo, no sentido de empenharmos um conjunto de recursos, quer humanos, quer materiais, em muitas situações em que, por vezes, se tivéssemos um sistema de suporte mais próximo da população, não teríamos a necessidade de estarmos tão expostos a situações em que, na verdade, não são situações de emergência médica, como assim se pode falar. Portanto, nós, nos bombeiros, temos dois grandes pilares naquilo que é a prestação de apoio e socorro à população. O transporte de doentes não urgentes, que é aquele transporte que nós fazemos com muita regularidade todos os dias, onde os doentes não têm um caráter de urgência e são transportados para fisioterapias, para consultas, tratamentos, etc., né? Os utentes. E depois, no outro grande pilar, claramente, o transporte de doentes urgentes, quer sejam transportes primários, portanto, o local do centro para um hospital, quer também transportes secundários, de um hospital local para um hospital central. Portanto, temos envolvidos num conjunto de missões que não só são de âmbito de acidentes ou doenças súbitas, mas também reportam um leque muito abrangente que sempre que há necessidade de fazer um transporte de doente urgente, normalmente em mais de 90%, cerca de 90% das situações é feita pelos bombeiros. Depois temos outros parceiros, quer o INEM, quer a Cruz Vermelha, que também fazem esse tipo de missão. E, portanto, os bombeiros têm aqui um papel preponderante, diria até imprescindível, naquilo que é o Sistema Integrado de Emergência Pré-Hospitalar. Começa desde que nós detectamos uma situação de urgência até que o doente chega a um hospital que tenha condições de proceder às necessidades que o doente apresenta. Portanto, esse sistema tem um conjunto de fases e basta que haja uma destas 6 fases, se a memória não me falha, que não funcione bem, que põe em causa
todo o processo do transporte do doente não urgente, desde o local da ocorrência até um hospital central, um hospital que tenha condições para tratar das necessidades que o doente apresenta, ou que o sinistrado. E, portanto, é um sistema que carece de uma reflexão profunda, é um sistema que, acima de tudo, os técnicos e todos os agentes que integram o sistema devem ser diferenciados e capacitados em relação àquilo que é, digamos, o dia-a-dia na prestação do socorro. Portanto, têm que ser técnicos profissionais, porque têm responsabilidades muito acrescidas, e nós temos que os capacitar, temos que lhes dar ferramentas para que eles possam fazer mais e melhor, para que não haja população de primeira qualidade naquilo que é o socorro e população de segunda qualidade onde o socorro pode ser mais deficitário. E é isso que nós devemos refletir seriamente para que possamos ter um sistema mais robusto e que possa responder com mais eficiência às necessidades que as pessoas cada vez mais têm. Falando nessa questão de formação, por exemplo, lá na Escola Nacional de Bombeiros, né, ao qual o senhor pertence, sim, né? Sim, qual é a sim. função lá? Eu sou vogal, portanto, diretor da Escola de Bombeiros. Diretor. Sim. Os bombeiros, os voluntários que se apresentam, né, tem que ser treinado de uma forma assim, muito qualificada, né, porque são várias frentes. Aí eu tenho aqui alguns exemplos, né, questão de incêndios, questão de acidentes, questão de atender pessoas idosas. Existe essa qualificação? Qual é a falta? Falta de voluntários, de motivação, de uma maior equipe, maior assistência? O que poderia ser ajustado para dar uma resposta mais rápida? De uma forma muito resumida, portanto, qualquer bombeiro atualmente, para ingressar na carreira de bombeiro voluntário, que é aquela carreira que está mais abrangente e que de facto existe de uma forma ramificada por todo o território de Portugal continental e também nas respectivas ilhas, mas com uma autonomia diferenciada, ele obrigatoriamente tem que ingressar num curso de formação para bombeiro, integrar na classe mais baixa, e tem um conjunto de 6 módulos, sendo que 4 deles são muito diferenciados. Um módulo de socorro, de tripulante de ambulância de transporte, que o habilita a tripular uma ambulância de transporte. Depois tem que ter um módulo de salvamento e desencarceramento, que o habilita a intervir em situações de acidentes rodoviários em condições de segurança. Um módulo de combate a incêndios estruturais, que permite habilitar a combater incêndios em edifícios urbanos ou industriais ou outro tipo de estruturas. E, finalmente, um módulo de combate a incêndios rurais. Portanto, uma formação que tem, no mínimo, 225 horas. Focando-nos naquilo que é a área do socorrismo, do pré-hospitalar, portanto, qualquer bombeiro, obrigatoriamente, para ser bombeiro, tem que ter este módulo de 50 horas de formação que lhe habilita minimamente para tripular uma ambulância de transporte. Depois disso, há a especialização. Há bombeiros que se especializam na área do pré-hospitalar e vão tirar uma formação mais diferenciada, que nós chamamos por tripulante de ambulâncias de socorro, e é uma formação que tem um número de horas muito mais alargado e que de facto lhe habilita ou lhe capacita para responder de uma forma muito mais eficiente àquilo que são as missões de proteção e socorro. Por exemplo. Não temos essa designação em Portugal, mas poderíamos desenvolver mais competências para podermos ter um nível de equiparação a essa designação de paramédico. Mas em Portugal essa figura juridicamente não existe. Não existe, exatamente, não existe. Ainda, não é? Exatamente. Em alguns países da Europa já existe, Sim. Fora da Europa existem muitos países, mas, portanto, os bombeiros têm que ter essa qualificação. E, aliás, a lei obriga que para tripular uma ambulância de socorro tem que haver pelo menos um elemento, um tripulante, que seja tripulante de ambulância de socorro e outro pode ser tripulante de ambulância de transporte. Para tripular uma ambulância de transporte tem que ser pelo menos tripulante de ambulância de transporte. Isto é uma salvaguarda. Agora, podemos e devemos melhorar e capacitar os bombeiros para estar melhores e mais preparados para aquilo que são as necessidades. Essa questão das enchentes, aí, das tempestades, das depressões, os bombeiros atuaram com muita força no terreno. Só para também termos uma ideia global daquilo que é a resposta às missões de proteção e socorro, portanto, nós temos qualificados na Lei de Base de Proteção Civil um conjunto de agentes de proteção civil, sendo que os bombeiros são aqueles que respondem mais de 90% das missões de proteção e socorro. Temos logo uma percepção imediata da importância que os bombeiros têm num sistema de proteção civil, onde se enquadra a parte da emergência pré-hospitalar, entre muitas outras missões, combate a incêndios estruturais e também rurais, cheias, busca e salvamento em grande ângulo, tudo aquilo que nós possamos imaginar. Na gíria que costumamos dizer, quando alguém precisa de algo e não consegue resposta, chama os bombeiros.
É um bocado assim. Você vê que é um trabalho, é como o corpo humano, né? Onde funcionam os órgãos que ninguém vê, mas que são fundamentais para a vida, né? Todo mundo olha a aparência, o rosto, né? Mas o que faz o corpo se movimentar e viver são os órgãos internos que são invisíveis. E o trabalho, eu acredito que o trabalho de muitas frentes de segurança pública, de proteção civil, dos bombeiros, de enfermeiros, enfim, da saúde em geral, da educação, enfim, é um trabalho e são grupos que, na maioria das vezes, são invisíveis. Essa é que é a verdade. Nós temos também, já volto com o senhor, nós temos o João Paulo Carvalho, que está conosco por videochamada. Me dê, por favor, imagens do senhor João Paulo. Seja bem-vindo aqui ao programa. Vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. É isso mesmo? Boa noite. Exatamente, muito boa noite, muito boa noite. E aí, já dá para falar um pouco aí sobre alguns pontos que foram abordados, né, senhor João? É verdade. Antes de mais e antes de falar das dificuldades e das emergências, garantir aos portugueses que em Portugal temos dos melhores profissionais do socorro do mundo, desde bombeiros a técnicos de emergência pré-hospitalar, a enfermeiros e a médicos. Sem dúvida que os portugueses podem estar sossegados e tranquilos, que dependendo daquilo que é a capacidade instalada em termos de conhecimento, eles estão salvaguardados. Depois há um sem número de dificuldades, tal como já foram sendo ditas, e acima de tudo também temos que de uma vez por todas apostar na literacia e na capacidade de formarmos o cidadão para a percepção de algum tipo de emergências, e algumas delas são muito evidentes, até porque em Portugal aquilo que mais mata são os acidentes vasculares cerebrais, são os infartos do miocárdio. Portanto, temos que preparar as pessoas a reagir perante algumas situações e, para além de ligar 112, depois saberem o que fazer, porque às vezes há pequenos gestos que fazem toda a diferença. Falámos no atraso, por exemplo, dos serviços de emergência, e cada vez mais, e nos últimos tempos se fala muito disso, mas também sabemos que é impossível, seja em Portugal ou em qualquer outro país do mundo, termos uma ambulância à porta de cada casa, no local de cada acidente. Portanto, sabemos que muito daquilo que temos que fazer é formar as pessoas para que nos primeiros minutos, após uma doença súbita ou após um acidente, eles também sejam capazes de iniciar manobras básicas de socorro. E esta questão da literacia, da formação, é essencial. É essencial, e ainda agora tivemos há pouco tempo um exemplo, o Rodrigo, um exemplo de sucesso. É essencial começarmos a ensinar às nossas crianças estas medidas, muito simples por vezes, de fazer toda a diferença, porque aqui os minutos contam. E sem dúvida que, se não formos rápidos naquilo que é a capacidade, primeiro, de identificar as situações, segundo, garantirmos a segurança do local, de nós próprios e das vítimas, e depois iniciar as tais manobras, quer de suporte básico de vida ou outras simples, não sei número de situações de emergência, sabemos sem dúvida que vamos ter mais sucesso na capacidade de dar possibilidade às nossas vítimas de conseguirem passar ou ultrapassar estas situações, porque também sabemos que, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos por situações de emergência, todos nós passaremos por acidentes ou por doenças súbitas, e temos que capacitar cada um dos intervenientes nesta cadeia de sobrevivência, que também é algo importante, porque isto não é só ligar 112, e existe algo que chamamos cadeia de sobrevivência, que tem um conjunto de elos, que realmente o primeiro é identificar e ligar 112, mas depois é preciso saber iniciar manobras de suporte básico de vida o mais precocemente possível. Se tivermos acesso a um desfibrilhador automático externo, temos que iniciar o uso desse desfibrilhador, e depois, como já ligámos 112 logo no início, termos acesso a cuidados diferenciados o mais precocemente possível. E repare, é tudo precoce. Quanto mais precoce o socorro, maior é a capacidade de termos uma resposta com qualidade e que salvaguarde quer a vida, quer um bom prognóstico para as nossas vítimas.
Essa formação talvez não seria já um programa em escolas básicas, porque a gente viu aí, o senhor mencionou o caso do Rodrigo, 9 anos, né? Então, o senhor não acredita que isso poderia já ser efetivado nas escolas como matéria básica, por exemplo? Nós, às vezes, em Portugal, criamos projetos, programas, algumas leis ou recomendações que ficam muitas das vezes na gaveta ou no papel. E já há indicações para que o suporte básico de vida se torne obrigatório no terceiro ciclo, sétimo, oitavo, nono ano. Porque a partir dos 12, 13, 14 anos é possível ensinar com qualidade e segurança às nossas crianças estas manobras simples de intervirem perante uma situação limite, nomeadamente numa paragem cardiorrespiratória. Como se viu, o Rodrigo fez uma coisa que parece ser simples, mas que em muitas circunstâncias, mesmo adultos, não conseguem fazer, que é ligar 112 e manter a calma, saber ouvir quem está do outro lado. E também parabéns ao técnico que foi excelente na abordagem, que manteve uma capacidade de comunicação completamente assertiva com o Rodrigo, mas o Rodrigo também foi capaz, numa situação altamente complexa, tinha a sua mãe com uma doença e ele não sabia o que é que estava a passar, tinha mais um ou dois irmãos no veículo e ele foi capaz de ouvir quem estava do outro lado, foi capaz de transmitir as informações necessárias e, portanto, sem dúvida que é essencial que se comece a formar nas escolas. Isto não deixa de ser educação cívica, mas que se comece a formar nas escolas as nossas crianças para que um dia possam fazer aquilo que o Rodrigo fez tão bem, que foi um Salvou exemplo a mãe, né? de como salvou a mãe, exatamente, salvou a mãe e os irmãos, e a ele próprio, porque 3 crianças que ficassem sem uma mãe também iriam ter uma vida mais complicada e mais difícil. Eu já agora posso dar um exemplo. Aqui a norte há uma associação que está a fazer isto muito bem e está a promover o suporte básico de vida nos agrupamentos escolares na região do Val de Sousa a todos os alunos do 11º ano. E isso faz a diferença, faz toda a diferença, porque não tínhamos dúvidas que os jovens são o futuro de Portugal e do mundo de uma forma geral. E, portanto, se nós lhe conseguirmos incutir estes bons comportamentos em termos de resposta às emergências, tenho a certeza absoluta que as chamadas falsas para o 112 vão diminuir, que o mau uso dos serviços de emergência vão diminuir, que a capacidade de resposta às emergências com o respectivo aumento na sobrevivência e na qualidade de vida das nossas vítimas também vai melhorar. Portanto, sem dúvida, suporte básico de vida nas escolas, introdução à abordagem dos primeiros socorros nas escolas, sem dúvida. E já agora também, eu acho que está na altura de promovermos os bombeiros, a Cruz Vermelha. Temos que dizer aos nossos jovens que é importante inscreverem-se e fazerem parte dos bombeiros. Eu fui bombeiro durante muitos anos também e sem dúvida que faz toda a diferença podermos estar pelos outros. E isso também não deixa de ser educação, não deixa de ser algo importante de se fazer, dizer que realmente vale a pena estarmos aqui para podermos ajudar o outro, até porque um dia destes podemos ser nós próprios, pode ser alguém da nossa família e com certeza que gostaríamos e queremos ter alguém que seja capaz de fazer a diferença. Os Quem ajuda bombeiros, sempre os será técnicos, ajudado, né? sem dúvida. E neste momento há uma diferenciação muito grande e uma capacidade de resposta que às vezes está condicionada porque, lá está, nem sempre os recursos humanos são os ideais, nem sempre as respostas estão muito bem articuladas, mas as pessoas fazem toda a diferença e isto acho que é uma mensagem importante que nós temos que transmitir ao cidadão português. Os nossos elementos que prestam socorro, nomeadamente na emergência pré-hospitalar, mas ligar 112 dá para tudo, não é só para as situações de doença súbita ou acidente. Quem presta socorro aos diferentes níveis em Portugal está cada vez mais bem formado e sem dúvida nenhuma que cada vez estamos mais bem articulados uns com os outros e fazemos a diferença na vida das pessoas. Já eu volto com mais perguntas. Nós vamos
às ruas, falamos com as pessoas, a produção fez algumas entrevistas. Vamos ouvir a opinião dessas pessoas. Já retornamos. Sabe fazer o suporte básico de vida? Não. Não faz a mínima ideia de como se procede? Não. E acha importante ter este tipo de conhecimento? Acho que sim. Nunca tentou explorar um bocadinho, fazer algum curso, alguma formação? Já fiz alguns. Já fiz, já. Mas mesmo assim não sabe como agir perante alguma urgência? Não. Mais ou menos, não sei. O que é que sabe, assim? Não sei que, por exemplo, quando uma pessoa está engasgada, sei que devemos fazer assim com força, aqui por baixo da caixa torácica, para sair, tentar incentivar a pessoa a tossir, para sair. Pronto, sei que devemos fazer, acho que 30 compressões no peito. Quando uma pessoa está inconsciente em paragem cardiorrespiratória, devemos fazer 30 compressões no peito e insuflar 2 vezes na boca, pôr em posição lateral de segurança. Pronto, e acho que é isso que eu sei. Já fez assim algum curso? Não. O meu irmão é que, pronto, ele está a estudar medicina e ele já tentou ensinar-nos algumas vezes. Acha importante ter estes conhecimentos? Acho. Porque nunca se sabe quando é que pode haver uma emergência e somos a pessoa mais próxima que tem conhecimento e que devemos aplicá-lo, não é? Verdade. Se você se deparasse com alguém a precisar de ajuda urgente, como é que iria proceder de imediato? Por exemplo, se eu ver alguém convulsionando, eu acho que o certo é, dizem, né, que deitar de lado para que ela não transpire, engula alguma secreção e tentar reanimar, né, até chegar a ajuda, não deixar ela dormir totalmente. Acho que isso Já ligaria para o 112? e já ligaria para o auxílio de saúde, né? Agiria, sem dúvida. Primeiro ia lá à beira da pessoa e ligava ao 112. Penso que seria aí e seguia os passos que me dissessem. Depende da situação em questão. Iria ajudar, com certeza. Mas o que é que faria em primeiro lugar? Depende. Está-se a referir o quê? A pessoa está doente? Ajudava Se agora aqui uma ocorrência na rua de alguém a sentir-se mal, por exemplo, o que é que iria fazer? Iria chamar os bombeiros, por exemplo, alguém que pudesse ajudar aquela pessoa. Já alguma vez teve que ajudar assim alguém? Já, que correu muito mal porque a pessoa infelizmente acabou por falecer. Mas sim, socorri. Mas ligou para o 112? Liguei logo para o 112, sim. Foi logo. Depois fez todos os procedimentos que eles... Procedimentos, sim, mas infelizmente a pessoa acabou por... Morreu mesmo no local? Não, morreu no hospital. Mas se não fosse eu a chegar, a senhora acabaria por falecer ali em casa. Primeiro ligava ao 112 e depois, enquanto se tentava chamar alguém que soubesse melhor do que eu, não é? Mas pronto, se efetivamente não houvesse, tentava aplicar aquilo que sabia. Pronto. E as instruções do 112? Exatamente, claro. Você tem alguma noção do serviço de urgência hospitalar aqui em Portugal? Conhece? Já frequentou? Eu fui urgente no São José uma vez, né? Eu estava com 42 graus de febre, bem mesmo, era infecção urinária. E eu não sabia, eu sentia dor aqui nos rins, né, nas pernas, mas não sabia a que grau estava. E foi atendida bem? Foi, porque antes de eu ir, eu liguei o SNS, já fiz o cadastro, meu filho, e aí quando eu cheguei lá, como eu estava com muita febre, já fui na emergência. Graças a Deus. Então não esperou muito, foi tudo tratado com brevidade? 15 minutos só. Porque eu estava bem mal mesmo. Mas não tem ouvido falar dos tempos de espera nas urgências? Muito mesmo. Nossa, tem gente que passa até mal de tanta dor e não é atendido, né? Demora bastante. Acha que isso devia mudar? Com certeza. E como é que isso poderia ser feito? Eu acho que colocar mais sítios, né, de atendimento e pessoas mais humanas, porque às vezes a gente chega no hospital, as pessoas parecem que são um robô, eles não se compadecem com o sentimento da pessoa, né, porque não é parente deles, que se fosse familiar, eu com certeza agilizariam. Então eles olham assim, tem que esperar, até morre às vezes sentado na espera, né, porque
não aguenta. Esteve a par do caso que ocorreu aqui há pouco tempo com aquele menino de 9 anos que ligou para o 112 para socorrer a mãe? Sim. O que é que achou de tudo isso? Emocionei-me bastante e considero que na situação do rapazinho não teria reagido tão bem. Acho que ele reagiu com muita calma, que é uma coisa que é muito difícil, não é? Sobre stress. E acho que ele reagiu de uma maneira impressionante mesmo. Assim como o senhor que lhe atendeu o telefone, também teve uma capacidade de lidar com a situação de forma também muito calma e preocupada. Pronto, claro, não é? Mas pronto, achei muito impressionante, emocionei-me. Alguns entrevistados aí meio que insatisfeitos. Nós temos aqui o senhor Marco e também o senhor Luiz, que está conosco nos estúdios. As pessoas, elas realmente, a primeira impressão que tem é que o sistema não atende, não dá atenção devida, precisa ter mais profissionais, precisa ter mais pontos de atendimento. Mas será que é isso mesmo ou não se sabe usar os meios pelos quais já estão disponíveis? Como, por exemplo, centros de saúde, aquele rastreio, né, precoce, enfim. Fala um pouquinho, senhor Luiz. Todos nós, é engraçado que os convidados, portanto, todos nós vimos da mesma escola, portanto, todos nós passamos pelos bombeiros. É efetivamente nos bombeiros que temos o pilar e o garante do socorro em primeira instância, e são eles que dão a primeira resposta. Portanto, eu passei pelos bombeiros, pelo INEM, pela Proteção Civil, portanto, permite ter esta visão do todo. Se cada departamento ou se cada setor valorizasse o atendimento, ou seja, nós conseguiríamos dizer assim, o que é que as pessoas precisam? Cuidados de saúde. Então, cada vez mais nós estamos a fazer as coisas na nossa casa. Então, hoje já acontece muito uma teleconsulta. Há alguns países no estrangeiro, as pessoas já conseguem comprar um pequeno aparelho para avaliar a temperatura, a pressão arterial e o médico poder ter acesso a isso. Ou seja, nós também temos que olhar aqui para aquilo que a tecnologia nos pode ajudar, é verdade, para que as pessoas tenham estes cuidados de saúde. Então, o que é que nós precisamos com toda a transparência? Falar em rede, ou seja, ouvir os médicos que recebem as pessoas nas urgências, e eles às vezes são perentórios em dizer muitas coisas vêm para a urgência, não são emergências. Então, temos que saber o que é que está a ser feito, quer ao nível dos centros de saúde, quer ao nível dos serviços de urgência básico, porque é que em alguns sítios não se faz quase nada e se manda tudo para o hospital. Então, imaginando esta situação que o Marco falou, se eu tenho na minha terra, que é Vendas Novas, no Alentejo, uma pessoa que vai de ambulância ao centro de saúde, que são 5 minutos, mas depois se naquela zona, Montemor, Vendas Novas, Tremoos, etc., se não fizerem alguma coisa, tem que se arranjar uma outra ambulância para levar para o Hospital de Évora ou para levar para Lisboa. Então, é este tipo de coisas que temos que avaliar, ou seja, o que é que está a ser feito. E grande parte das situações de saúde, se forem resolvidas com meios complementares de diagnóstico, uma consulta, um raio-x, umas análises, que às vezes é o que é necessário, temos uma população muito envelhecida. Eu, em tempos, fiz uma estatística num concelho em que 60% das emergências daquele concelho eram para lares e pessoas idosas. Então, também temos aqui uma sobrecarga, às vezes, das instituições que têm idosos, que também precisam de ter alguma capacidade de resposta, quer ao nível da enfermagem e da medicina, para não ter que levar essas pessoas todas para o hospital. Às vezes é preferível termos um sistema em que vai um técnico de análises e faz uma recolha de análises, ou um enfermeiro, ou um médico, a casa ou à instituição, do que ter que levar 2 ou 3 pessoas para uma urgência hospitalar. E esta é a nossa visão, e eu, como venho em representação da Associação Portuguesa da Emergência Pré-Hospitalar, que os técnicos veem isto na rua, ou seja, nós vimos que mais poderia ser feito ou na casa da pessoa ou nos serviços de proximidade para não termos que levar toda a gente para um serviço de urgência distrital ou nacional.
Senhor Luiz, nós há pouco falávamos aí com o João, ele mencionou essa cadeia de sobrevivência, né? O 112 hoje, eu acredito que está no topo, né? É o que a pessoa tem na mente, é o que vem primeiro na mente, ligar, conversar, por exemplo, questão de acidente, questão de qualquer eventualidade que acontece. Mas existem outros meios também que estão inseridos nessa cadeia de sobrevivência que a população pode exercer, pode fazer para poder minimizar até mesmo os riscos, né, de morte. A cadeia de sobrevivência especificamente é constituída por 4 elos e nós vamos dizer que quando quebra o elo mais fraco põe em causa toda a cadeia, digamos assim. E o primeiro elo é identificar uma situação de emergência e ligar 112. E ao ligarmos 112 estamos a ativar o sistema, fazendo um exercício muito simples. Se nós identificamos um cenário onde a pessoa precisa de ajuda e nós queremos continuamente ajudar, mas se não ligarmos 112, por mais tempo ou mais capacidades que nós tenhamos para estar a querer ajudar aquela pessoa, não vamos ter uma ajuda diferenciada, porque não ativamos o sistema. Portanto, o primeiro elo é identificar uma situação de emergência e ligar 112. E depois temos o segundo elo. Em situações onde a pessoa seja em risco de vida imediato, de uma forma global, em paragem cardiorrespiratória, é fundamental, o mais precocemente, iniciarmos as manobras de suporte básico de vida. O que é que se entende? Substituir o efeito de bomba do coração. Se conseguirmos fazer a insuflação, melhor, substituímos os pulmões. Se não conseguimos, pelo menos as compressões. Massagem. E isto vai permitir que o tempo em que vem a ajuda diferenciada, os bombeiros ou outra entidade que está integrada no socorro, que os órgãos nobres possam estar a ser receptores de algum oxigênio que ainda está a circular dentro do coração. E se esse elo não for feito, por mais rápidos que os bombeiros possam ser, ou outros agentes, muito dificilmente vai-se conseguir reverter aquela paragem cardiorrespiratória. Portanto, o segundo elo, tal como o primeiro, é extremamente importante. Quer o primeiro, quer o segundo, estão basicamente afetos à população. São fundamentais. O terceiro elo já pode ser feito pela população se tiver os desfibriladores automáticos externos disponíveis para usar e tentar reverter o movimento cardíaco do coração, portanto, estabelecendo um choque para que o coração volte novamente a bombear. Se a população não tiver acesso, são os bombeiros que normalmente têm esses equipamentos. E depois temos o outro elo, também muito importante, que é o suporte avançado de vida, que é algo diferenciado, que é feito por médicos, que vai permitir a administração de fármacos, o isolamento da via aérea, para garantir que aquela vítima tenha alguma sustentabilidade. Portanto, estes 4 elos, basta que um deles falhe, que põe em causa todo o procedimento. E nós aqui temos que, claramente, e eu concordo e subscrevo integralmente aquilo que foi transmitido pelo seu enfermeiro, que nós temos que capacitar as pessoas para responderem pelo menos estes 2 primeiros elos. E infelizmente não conseguimos estar a fazê-lo como devíamos. Eu posso dar uma nota de um exemplo muito objetivo. Em 2014, 2015, sensivelmente, já não me sei recordar, foi elaborado um manual de referência para o risco, que eu tive a oportunidade de colaborar, e esse manual de referência para o risco permite que as escolas, todas, a nível global, quer no primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, tenham conteúdos programáticos para administrarem às crianças, nomeadamente crianças e jovens, na aula de cidadania, um conjunto de ações inerentes àquilo que é o risco. E associado ao risco, temos uma panóplia enorme de percepção daquilo que é a falta de literacia que existe, não só nesta área do pré-hospitalar, do suporte básico de vida, mas de uma forma global, e que na verdade foi um projeto que foi feito em conjunto com o Ministério da Educação. Eu, na altura, estava na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na altura, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e que nós fizemos que não teve impacto significativo, ou seja, foram poucas as escolas em que implementaram o referencial para o risco, o manual de referencial para o risco, naquilo que é a disciplina de cidadania. Portanto, como é que nós queremos um sistema como existe noutros países, em particular
nos países do Oriente, que eu tive a oportunidade de visitar, onde a população faz toda a diferença. Eu recordo-me em outubro de 2022, estava em Seul, na Coreia do Sul, e houve um acidente massivo que obrigou a intervenção daquilo que são as comunidades de proximidades. E todas as pessoas que estavam na proximidade iniciaram no imediato suporte básico de vida àquelas pessoas que estavam em paragem cardiorrespiratória. Quando os bombeiros chegaram e outras entidades já estavam naquele processo de garantir o suporte básico de vida daquelas pessoas. Isto faz-se no Japão, se faz na Coreia, faz-se na China, faz-se em Taiwan. Infelizmente ainda não se está a fazer aqui em Portugal. E temos que dar esse passo. Isso é fundamental. Nós vamos agora a uma matéria secundária e já retornamos para falar também com o senhor João, que está por videochamada, ele que é vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Logo após a matéria a gente volta para falar, e você que quer participar, você pode, 218-368-008, você pode mandar aí a sua mensagem de texto também pelo WhatsApp, 918-617-038, para você que nos acompanha pelo aplicativo da Unifé, de qualquer lugar do mundo, você pode participar, só colocar aí o prefixo mais 351. Vamos à matéria e já retornamos. Atraso no socorro termina em morte no Seixal. Número de casos de morte sem assistência aumenta em pessoas com mais de 65 anos. Morte de doente por causa de falta de assistência médica especializada leva a várias demissões na saúde. São cada vez mais os casos de falta de assistência ou atrasos na saúde em Portugal. Só nos últimos meses, o país foi alvo de uma série de entraves na saúde. Problemas que levaram à morte de pessoas, por causa de falta de assistência médica. A somar a essas falhas, em território nacional acrescentam-se tempos de espera de 16 horas nas urgências hospitalares e negligência médica. Contudo, perante todas as situações que têm colocado em causa a eficiência das urgências, existem casos isolados, estes que relembram a importância de se saber agir. Falamos do caso de Rodrigo, um menino de 9 anos que a 5 de dezembro do ano passado detectou que a mãe estava indisposta. Emergência médica, boa tarde, fala o João. Estou. Olá. Olá. Aqui sou eu me chamo Rodrigo. Daqui a minha mãe, que Rodrigo? tem um problema aqui no... Tem um problema que está ali aqui no coração. Rodrigo? Que idade é que tens? 9. Rodrigo, vamos vamos manter a calma. Disseste-me que estavas a pedir ajuda para a tua mãe, certo? Sim. Ok, estás... Pronto, calma. Que idade é que tem a mãe? Sabes, mais ou menos? 20, 30, 50? A mãe tem 35 anos. 35 anos, muito bem. Ela tem um problema no coração. Ok, olha, mantenha calma. Ela tem um pacemaker. Pronto, diz-me uma coisa. E a mãe está aí acordada à tua beira? Ela está desmaiada. Pronto, e tu estás aí sozinho? Eu estou aqui com os meus irmãos mais novos. Ela não acorda? Então só abriu os olhos agora. E está com cheiro a multa, mas já parou. Ela abriu os olhos? Rodrigo? Sim, mas agora já está com os olhos já não sabe. Rodrigo, eu preciso que mantenhas a calma porque estás aí com a tua irmã e eu vou ficar sempre em chamada contigo. Pronto, olha, os teus irmãos estão a dormir, certo? Pronto, vamos tentar que eles não acordem para não ficarem mais assustados. Está bem? Consegues fazer isso? Vamos falar um bocadinho mais baixo para eles não acordarem para não os preocupar, está bem? Sim. Pronto. E tu, como é que estás? Dói-te alguma coisa? Precisas de alguma coisa? Pronto. Eu já tenho a ajuda a caminho, está bem? Pronto. Olha, ela não abriu os olhos? Ela está a abrir agora. Está a abrir agora os olhos? Sim, pouco. Pronto. Pergunta mais se lhe dói alguma coisa. Não. Rodrigo, está-se a portar muito bem. Mantenha... alguma coisa, mas... O coração no peito. Está-lhe a doer o coração? Sim. Pronto. Essa dor no peito vai para algum lado? Pergunta só isso à mãe, se vai para algum lado a dor no peito. Não. Só para que lado, meu Deus. Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Dói no braço esquerdo. Dói o braço esquerdo? Está dormindo. Aqui.
Você está dormindo. Ok, pronto. A mãe que não faça esforços, diz mesmo isto à mãe, está bem? Que não faça esforços. Olha, consegues ligar os 4 piscas, um botãozinho que tem aí no meio, por cima do rádio? É um triângulo. Já ligaste? Espetacular, Rodrigo, és uma máquina, está bem? Espetacular, é mesmo isso. Já chegou. Calma, Rodrigo, calma, já chegaram. Rodrigo, pronto, calma. Rodrigo, não quero que te ponhas em perigo. Rodrigo, não quero que vás para a estrada. Eu estou aqui com um carro amarelo. Já chegou um carro amarelo? Sim, estou aqui. Rodrigo, muito obrigado por a tua ajuda, está bem? Foste uma máquina. Está bem? Um abraço. Tchau. Olá, Rodrigo. Estás bom? Sabes quem eu sou? Sou o João. Exatamente. Lembras-te de mim? Falámos ao telefone. Tu foste uma máquina mesmo, sabes? Foste um herói. O Rodrigo foi um herói e ele conseguiu descrever onde estava, deu pontos de referência, disse problemas de saúde da mãe. Fomos conseguindo partilhar informação com a viatura médica e com os bombeiros do que estava a acontecer em tempo real, e isto só é permitido pelo que o Rodrigo nos tem. Este é um bom exemplo da importância de ter literacia na área da saúde, saber o que fazer, como fazer e ter noção que o tempo está a contar. E para tal, existem 3 pontos fundamentais de forma a que possamos agir em situações de emergência. São eles: conhecer os sintomas, observar a linguagem corporal e saber executar os primeiros socorros. Me dê imagens do senhor João, por favor. Vamos finalizar a participação. O que falar, né, sobre esse episódio? Muito, muito forte, muito emocionante, né? Está emocionado o senhor João aí. Sem dúvida que ver isto é ver que também há casos de sucesso que devem ser mediatizados, porque falamos muito daquilo que corre mal e às vezes as coisas correm mal e não as devemos esconder, mas também há casos de sucesso e há profissionais extraordinários, há profissionais que fazem toda a diferença e, portanto, ao ver isto eu penso que todos nós queremos que haja cada vez mais Rodrigos, mais uma vez, e vocês falaram também na peça, a questão da literacia em saúde e da literacia em emergência, neste caso emergência médica. E também, quer o Luís, quer o Marco também já foram falando que nós temos que ser mais proativos. Estamos muito habituados a ligar quando as coisas já correram mal. Nós temos que de uma vez por todas apostar na prevenção. Estavam a falar das urgências e da sobrelotação das urgências. É verdade, os serviços de urgência são finitos, não cabem lá todas as pessoas. Nós não temos profissionais de saúde para dar resposta a todas as necessidades. Então, se calhar, temos que ter, por exemplo, nos nossos lares de idosos, profissionais de saúde a cuidar da saúde deles, antes que eles fiquem doentes. Se vocês forem aos serviços de urgência, nomeadamente nestas épocas mais complexas, em que há mais frio, há mais doenças respiratórias, os nossos idosos enchem os corredores dos nossos hospitais. E porquê? Porque nos seus lares, nas suas residências, as condições não são as ideais. Os cuidados de saúde falham. Os nossos cuidados de saúde primários também têm que ter uma resposta mais diferenciada. Eles têm que ser proativos. Nós temos que evitar que as doenças crónicas agudizem. Nós temos que evitar ao máximo a ida aos serviços de urgência sem serem situações de extrema necessidade. Por isso, ligar para o SNS 24 primeiro faz toda a diferença. Nós temos profissionais que, através de um telefonema, conseguem identificar sinais e sintomas, conseguem identificar, através de protocolos, sinais de gravidade e dizem: fique em casa, faça isto ou faça aquilo, ou então realmente sim, tem que ir a um serviço de urgência, ou então pode ir ao seu médico de família. E, portanto, se nós conseguirmos gerir as necessidades das pessoas de uma forma mais eficaz e eficiente, nós não vamos sobrecarregar as respostas que, mais uma vez, são finitas e que depois as coisas não correm bem. Tal como os serviços de emergência. Nós sabemos que não temos uma ambulância com bombeiros ou tripulantes de emergência ou da Cruz Vermelha em todas as portas deste nosso país.
então nós temos que a gerir muito bem. Nós, quando fazemos sair uma ambulância, ou quando fazemos sair uma viatura médica, nós sabemos que ao fazer sair essa viatura médica ou essa ambulância para uma situação, pode acontecer outra situação qualquer do lado oposto da cidade, da vila ou da aldeia, e que pode ficar a descoberto. Portanto, nós temos que fazer um uso eficiente do sistema, temos que, de uma vez por todas, capacitar as pessoas e também responsabilizá-las. Nós vimos ali na vossa reportagem que as pessoas acham todas muito importante saber perceber como é que se deve reagir à emergência, mas depois, quando lhes perguntam, e você sabe? Não sei. Porque também andamos sempre a correr de um lado para o outro e só nos lembramos que as coisas também nos podem acontecer a nós ou aos nossos quando realmente somos confrontados com elas. E em algumas urgências nós não temos muito tempo para pensar. Nós não temos muito tempo para ficar à espera que alguém chegue e que faça a diferença. Temos que ser nós. Um exemplo muito fácil de perceber. Estamos a almoçar ou a jantar com alguém e esse alguém, porque também às vezes temos comportamentos de risco, come um pedaço de carne um bocadinho maior, ou mete um pedaço de carne um bocadinho maior à boca e engasga-se. Há uma obstrução total da via aérea. O ar não vai passar, portanto ele vai deixar de respirar. E se nada for feito, ele vai morrer. E vai morrer porque se engasgou com um pedaço de carne. Não podemos estar dependentes da ambulância dos bombeiros, da Cruz Vermelha, do INEM, que possa chegar. Tem que ser quem assistiu a fazer manobras básicas de desobstrução da via aérea. Nós temos que perceber claramente que nós temos que ter uma resposta. Se alguém fizer um corte profundo com uma hemorragia grave, nós não podemos estar só à espera que cheguem as equipas de socorro, porque aquela hemorragia grave pode rapidamente levar à morte e, portanto, nós temos que saber, temos que ensinar e temos que aprender estes cuidados de emergência mais básicos, mais simples e que fazem a diferença entre a vida e a morte para que possamos aqui acrescentar tempo àquelas pessoas. Aqui o tempo é a palavra-chave. Há situações, e por isso é que também nas urgências há diferentes níveis de triagem. Os vermelhos, os laranjas, os amarelos, os azuis, os verdes. Portanto, nós temos que perceber que em emergência o tempo é a palavra-chave. Há situações que estão altamente dependentes de quem estiver a assistir, de quem identificar a situação e não tem tempo para que as equipas de emergência médica cheguem. Depois as notícias são o que são. Morreu por falta de assistência médica. Se calhar, mesmo que a assistência médica tivesse chegado mais rapidamente, o resultado final ia ser o mesmo, porque aqueles primeiros minutos não tiveram medidas de socorro que eram as necessárias e que essas sim, provavelmente, aguentavam aquela vítima até que as equipas de socorro diferenciados chegassem. Portanto, eu acho que a palavra-chave aqui é tempo, educação, formação e capacidade de resposta para que possamos todos, e temos que perceber que de uma vez por todas, e o Marco também já o disse, que esta cadeia de sobrevivência depende de todos, não há elos mais importantes, todos eles são importantes para que o resultado final seja uma vítima salva ou uma vítima sem sequelas, porque também às vezes nós achamos que a única coisa que importa é manter as pessoas vivas. Isso é o nosso primeiro objetivo. Mas depois também temos que dar qualidade de vida às pessoas. Se nós tivermos uma vítima em paragem cardiorrespiratória durante muito tempo, sem manobras eficazes, chega a equipa médica, a equipa mais diferenciada, até consegue reverter. Mas se aquele cérebro esteve durante demasiado tempo sem oxigênio, nós vamos ter uma pessoa que até está viva, mas não consegue ter uma vida de relação, não consegue ter uma vida autónoma, não consegue ter uma vida digna de ser vivida. E, portanto, de uma vez por todas, eu acho que devemos acreditar no sistema, devemos acreditar nas pessoas, devemos, de uma vez por todas também, porque às vezes passa-se a ideia que andamos todos em guerra uns com os outros. Nós na rua, na casa das pessoas, não temos guerras uns com os outros, nós trabalhamos em equipa. Às vezes pode haver algumas diferenças de opinião, algumas diferenças em termos daquilo que nós entendemos que seja a melhor opção estratégica para os problemas, mas o que eu sei, e tenho a certeza disso,
é que na rua, no local das ocorrências, trabalhamos em equipa, fazemos a diferença. Agora também pedimos ao cidadão, pedimos a quem está do outro lado, que se eduque, que vá buscar formação e que faça parte desta resposta, que se quer uma resposta cada vez mais forte, cada vez mais capaz, porque só se vive uma vez. E sem dúvida que em alturas críticas nós todos juntos podemos fazer a diferença e acho que aqui o meu maior conselho é que mesmo que as pessoas procurem formação e informação, procurem, né? Também. Tá sem dúvida. Sr. João, a vida é nossa. Eu agradeço imenso a sua participação. Foi um gosto tê-lo aqui no programa. Muitas pessoas com certeza acompanharam as colocações do senhor e foram valiosas, tá? Muito obrigado aí pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu. Nosso tempo é curto, né? Nós vamos agora a uma matéria e eu já volto aqui para também finalizar a participação com o Luiz e o Marcos está conosco nos estúdios. Vamos a essa entrevista que foi feita, inclusive, com lá no quartel de Camarate. Nós estivemos ali com a nossa produção e tem uma entrevista que é muito, muito importante todos poderem acompanhar. Quando acontece uma emergência, cada segundo pode fazer toda a diferença. Nós viemos até ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Camarate para falar com o comandante Luís Martins e para percebermos aqui como é que as famílias devem agir em situações de emergência. Comandante, todos os segundos contam, não é verdade? É verdade. Agradecer mais uma vez a vossa presença e explicar lá em casa o que é que as pessoas têm que fazer em situações de alarme, de catástrofe, porque é fundamental nós explicarmos a toda a gente quais são as medidas de autoproteção e essas medidas temos que saber aplicá-las e, acima de tudo, temos que criar uma cultura de prevenção, que é aquilo que está a faltar em Portugal, infelizmente, e no resto do mundo. E, efetivamente, nós temos que adotar estas medidas porque cada vez mais temos estas alterações climáticas e, como sabem, temos aqui um comboio de pressões que aconteceu recentemente e por isso temos que realmente adotar estas medidas de segurança de forma que possa fazer a diferença em cada cidadão e em cada familiar também. E nós estamos aqui porque, para além da óbvia assistência que vocês dão enquanto corporação de bombeiros, também dão formação e alertam a população, não é verdade? É isso mesmo, fazemos questão em partilhar os nossos conhecimentos com a população. No dia, neste 28, pelas 14 horas, vamos ter aqui uma ação de sensibilização, que é uma ação de formação também, dentro daquilo que são os planos de emergência familiares e dentro daquilo que também são os kits de emergência. Estes planos familiares é algo que muita gente não ouve falar, mas que é fundamental que toda a gente saiba que se caso acontecer um sismo ou uma catástrofe como uma ruptura de uma barragem, quais são as medidas a adotar em cada um de nós. E muitas vezes nós não temos isto enraizado nas nossas famílias. Muitas vezes o que é que acontece? Vamos estar muito aflitos, vamos estar muito preocupados, mas não criámos aqui um ponto de encontro, quem é que vamos ter primeiro, como é que vamos reagir nestas questões. A mochila, neste caso o kit de emergência, é algo que também temos que incutir cada vez mais na nossa população, de forma que possa garantir aqui um kit de sobrevivência para 72 horas. Estamos a falar desde enlatados, desde rádios a pilhas, desde cobertores térmicos, desde lanternas, todo este tipo de material que pode fazer a diferença naquilo que um dia, se Deus queira que não aconteça, mas se acontecer nós ficamos prevenidos e podemos fazer a diferença na vida dos nossos e dos outros. Então, como é que vai decorrer esta ação de formação aqui no dia 28? O que é que as pessoas podem esperar? Vamos ter uma ação de formação muito dinâmica, vamos passar alguns slides e alguns vídeos daquilo que são as catástrofes e depois introduzir aqui tudo aquilo que é a organização naquilo que é o plano de emergência familiar. Onde é que tem que se deslocar, como é que combinaram previamente os pontos de encontro, o que é que tem que ter, acima de tudo, numa primeira fase e depois explicar os kits de emergência, da qual depois são os tais ditos materiais que vão sustentar
aquilo que são as necessidades da família ou de cada um de nós naquilo que é o dia do caos, não é? É termos um kit que possa fazer a diferença na nossa sobrevivência. É isso que vai ser muito dinâmico, não é nada maçudo, por isso deixo o convite a todos que ainda estejam interessados em inscreverem-se na nossa plataforma, na nossa rede social, no Facebook, na página dos Bombeiros Voluntários Camarate. Ainda estão abertas as inscrições, já temos cerca de 50 inscrições já feitas, por isso venham, porque vai ser um dia magnífico e vai ser um dia que vai ser bastante produtivo e algo que nós fazemos questão em partilhar os nossos conhecimentos para que, se um dia acontecer, todos nós estamos preparados, nem que seja minimamente. É gratuito. É gratuito, toda a gente está convidada, não há aquela coisa de eu vou pagar, não. É estas questões que nós, Corpo de Bombeiros de Camarate, fazemos questão em partilhar aquilo que são os nossos conhecimentos e alertar a nossa sociedade, as nossas comunidades, para que, se um dia acontecer, elas estejam muito bem preparadas ou então que tenham conhecimento, mas aquilo que nós fazemos questão é que realmente aprendam, recolham toda esta informação e metam em prática. É isso que nós temos, é aquilo que eu acredito que as pessoas têm que fazer e que têm que acreditar que é possível. Não é nada caro, são kits de emergência que estão acessíveis a qualquer pessoa e nas várias plataformas compra-se estes tipos de materiais, por isso é importante que passe esta mensagem que efetivamente todos nós tenhamos todos um kit de emergência e um plano de emergência familiar. Até porque nós temos esta tendência de, em alguma emergência, quando acontece alguma emergência, ligamos o 112, não é verdade? Mas se tivermos aqui alguns conceitos básicos, se soubermos fazer algumas coisas, isso pode ser diferente, não é? Já podemos aqui ter outro tipo de ação. Sim, até porque, recentemente tivemos o apagão. Se nós não tivermos eletricidade, como é que vamos contactar o 112? Como é que vamos entrar em contato com os nossos familiares? Então temos que arranjar aqui, adotar medidas de forma que nós, através de rádios, através de aparelhos altamente recarregáveis, que nos permitem entrar rapidamente em contacto. É aquilo que muitas vezes está a faltar, porque felizmente foi um apagão com poucas horas, mas podia ter sido um apagão com vários dias e estávamos todos em pânico. Porquê? Porque nós dependemos muito destas energias para levantar dinheiro, para fazer refeições e por isso é que levou-nos a fazer este evento para adotarem medidas em caso de, se houver alguma falha, nós temos alternativas para que a nossa sobrevivência esteja nas perfeitas condições. É muito importante essas informações. Vamos agora à sondagem lá das redes sociais. Coloca aí como ficou. Então, a primeira pergunta: alguma vez precisou ligar para o 112? 44% diz que sim, numa emergência. 25% diz que já nunca ligou, mas já presenciou. E 31% diz que nunca precisou dos serviços. Segunda pergunta: se alguém desmaiasse à sua frente, o que faria primeiro? 21% diz ligar para o 112, 64% diz tentar socorrer a pessoa, né? Estou sem meus óculos aqui hoje, está meio difícil, está longe a tela. E 14% diz pedir ajuda, né? Sim. A outra pergunta: sabe fazer o suporte básico de vida? 29% diz que sim. Outros 29% diz que não. E 42% diz que mais ou menos. Esse mais ou menos eu acho que é mais para menos do que para mais, viu? E a última questão: confia na rapidez do serviço de emergência em Portugal? Sim, 0. Mais ou menos 79%, 21% diz que não, e no sim aí ninguém preferiram não pontuar, né? Temos respostas abertas. 4. Acha que deveríamos aprender primeiro socorro na escola? Gonçalves diz que sim. Adriana diz que muito importante aprender o suporte básico em caso de emergência e saber como agir. A Tícia, né? Tícia diz que sim e a Ruth também diz que sim. Muito obrigado pela participação dos internautas e também de todos os telespectadores que estiveram conosco. Estamos finalizando o programa, mas não poderíamos deixar de ouvir aqui as considerações finais, né, do Luiz, que está conosco, que é representante, né, da APEP.
a PEP. E aí? O que o senhor, um resumo aí, né, geral de tudo que foi falado e o que o senhor acredita que, deixando lá para quem está em casa, ajudaria? Vou até para as autoridades que estão acompanhando o programa. Que importa realmente reforçarmos o patamar do cidadão e da família, e que toda esta formação e toda esta literacia precisa de ir para... E que é necessário que os municípios também se envolvam nesta formação, nesta divulgação, mas que também que, ao nível das autoridades de saúde e de socorro, que haja fóruns mais de mesa redonda, para que, como o enfermeiro dizia, colocamos as nossas divergências, às vezes que dificultam a que o socorro seja melhor, e pôr isso em cima da mesa, porque o que importa é socorrer bem as pessoas. As pessoas precisam de cuidados de saúde em tempo útil, precisamos de otimizar os meios, portanto há um trabalho a ser feito por cada família, por cada cidadão, há um trabalho a ser feito por cada município, do seu Presidente de Câmara, com o Comandante dos Bombeiros, com a GNR, com os serviços de saúde que existam, e sabermos que podemos resolver na proximidade grande parte das coisas, para deixar para os serviços de socorro e emergência as situações realmente urgentes e emergentes. Esta é a principal mensagem. Eu agradeço a sua participação. Obrigado. Tá? E a mesa do debate sempre vai estar aberta aí para o senhor e toda a sua equipe. Temos também o senhor Marcos, que está conosco, participou do programa, que falar aí de uma forma resumida sobre esse assunto, o que os telespectadores poderiam esperar, né? Resultado final do debate de hoje. Eu queria deixar 3 mensagens bem claras e, acima de tudo, pragmáticas. A primeira, naturalmente, uma palavra de reconhecimento e gratidão para os bombeiros e restantes elementos que integram estas equipas no âmbito da emergência pré-hospitalar e não só. Portanto, naturalmente, a Liga dos Portugueses reconhece todo o empenho, todo o altruísmo e a abnegação que estes homens e mulheres manifestam em prol daquelas pessoas que mais precisam deles. Isto é extensível a todos os técnicos e todos os agentes que concorrem para as missões de proteção e socorro. Depois uma palavra muito direcionada aos decisores políticos, que de facto pensem naquilo que é a parte da gestão, a parte da governança, de focarem na importância que esta temática tem para garantir que o socorro em Portugal e a saúde no seu geral possa ser mais eficiente, porque tem muitas debilidades e essas debilidades só podem ser suprimidas havendo uma decisão política. E o terceiro pilar a terceira mensagem visa a capacitação das pessoas no geral e em particular nas jovens e nas crianças, porque nós temos que mudar o paradigma. Se há uns anos atrás nós conseguimos mudar aquilo que foi o conceito da reciclagem nas escolas, que foi trazida para as casas através de mecanismos e modelos que nas escolas se ensinou a reciclar e as crianças ensinaram os pais a fazer essa reciclagem em casa, nós temos que pegar nesse modelo e trabalhá-lo naquilo que é a emergência pré-hospitalar, naquilo que é os primeiros socorros, o suporte básico de vida. É algo que não se vê no imediato, mas a médio e longo prazo consegue-se ter claramente indicadores muito eficientes daquilo que é uma melhoria contínua no sistema. Muito interessante a colocação aí, gostei. Mais uma vez, muito obrigado, e a todos que estiveram conosco. Inclusive, nós vamos deixar um e-mail, você pode enviar a sua sugestão de tema, a produção vai avaliar e deixar aqui então à disposição, caso seja pertinente, nós vamos trazer à mesa do debate, tá bom? jornalismo@unifetv.pt. Vem agora uma programação especial, em direto também, você vai poder conversar, você vai poder dialogar, desabafar, você que se sente só, desprezado, sem ninguém, né, para conversar, sem ninguém que lhe entenda. Nós temos uma programação muito especial, uma linha de desabafo, 218-368-008. Marcos Bueno, logo após o intervalo, vai estar aqui nessa programação. Forte abraço a todos, fique bem, até o nosso próximo programa.